Graça e paz, um dia abençoado para você. O texto bíblico para hoje está aqui no Evangelho escrito por Marcos, capítulo 8, verso 38. Pois quem nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória do seu Pai com os santos anjos. Palavras do Senhor Jesus Cristo e uma advertência forte, não é? Para você e para mim, Jesus diz, pois quem nesta geração adúltera e pecadora, no meio dessa geração impura, corrompida, marcada pelo mal, se envergonhar de mim e das minhas palavras. Aí Jesus diz assim, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória do seu Pai com os santos anjos. Em algum momento você já se envergonhou de Jesus? Já se sentiu constrangido por ser um cristão, um seguidor de Jesus Cristo? Eu me lembro quando ganhei minha primeira Bíblia e um dia tive que ir a pé para a igreja conduzindo a Bíblia. Confesso que nessas primeiras vezes eu me sentia meio constrangido, meio envergonhado, diante dos meus vizinhos, dos meus amigos, assumindo que era um cristão, um adventista, evangélico, com a Bíblia na mão. Mas hoje eu fico pensando como eu era imaturo. Eu ainda não sabia, e eu tenho certeza que o Senhor, em sua bondade e graça, compreendia a minha condição. Eu era só um garoto imaturo. Eu ainda não entendia o poder e a grandeza do Evangelho. Hoje não há nada mais sublime na minha vida do que ser um cristão, do que ser um pastor, do que ser um pregador do Evangelho. Eu amo a Bíblia, amo o meu Senhor. É a minha maior honra na vida ser um cristão. E eu penso que o seu sentimento também é o mesmo. Eu, lendo essas palavras de Jesus no Evangelho de Marcos, me lembro de palavras parecidas que estão aqui agora no Evangelho de Mateus, capítulo 10, versos 32 e 33. O Senhor Jesus diz assim, portanto, todo aquele que me confessar diante dos outros, ou seja, todo aquele que me assumir, que me declarar diante dos outros, também eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Essa é a promessa. Se você me assume, diz Jesus, diante das pessoas, eu vou assumir você diante do meu Pai. Agora a advertência, mas aquele que me negar diante das pessoas, também eu negarei diante do meu Pai que está nos céus. Assuma Jesus, declare-se como cristão, não se envergonhe disso, pelo contrário, que isto seja sua maior honra, sua maior glória nessa vida, até porque é um privilégio para você e para mim, para todos nós, sermos seguidores do Senhor Jesus Cristo. E lembre-se da advertência, aquele que me negar diante das pessoas, também eu negarei diante do meu Pai que está nos céus. Você se lembra da experiência de Pedro? Na noite em que Jesus foi preso, Pedro por 3 vezes negou que conhecia o Senhor Jesus Cristo, ele se envergonhou de Cristo, sentiu medo de assumir que era um cristão, mas depois ele se arrependeu, e se arrependeu profundamente, e assumiu Jesus, e declarou de Jesus diante do mundo, e tornou-se um dos grandes missionários e pregadores do Evangelho. Se em algum momento você já se envergonhou de Cristo, peça perdão ao Senhor por isso, levante sua cabeça, assuma a sua fé, o seu Deus, viva intensamente o Evangelho e que Deus use você para a glória dele. Vamos orar juntos? Pai querido, muito obrigado, Senhor, porque Tu és compreensivo e bondoso para conosco. Tu esperas que nós amadureçamos, a fim de que nós assumamos a nossa fé. Eu te louvo, Senhor, pelo privilégio que tenho hoje de ser um cristão e um pregador do Evangelho. E oro por todos que estão orando comigo agora, Senhor, para que nós assumamos a nossa fé, o nosso Cristo, a palavra do Senhor e os princípios do Senhor em nossa vida e em nosso ensino. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém.